Como não ceder à extorsão, sonegando o imposto? Isso pode comprometer a salvação? É pecado? Somos livres ou escravos do Estado? O Estado tem capacidade de criar pecados? Tá, vamos lá. Existe uma passagem bíblica que fala sobre isso, que é uma passagem que a gente quase não lê. Tem um milagre de Jesus que quando a gente cita esse milagre, tá no Evangelho. As pessoas, inclusive, é um milagre que a gente quase se esquece dele. Quase ninguém cita, né? Enquanto transformar água em vinho é o que todo mundo conhece, o da moeda na boca do peixe quase ninguém se lembra, né? Tem duas passagens onde Jesus se relaciona com o imposto. Mateus, peraí, 17, 26. Aí no chat também, se conseguir achar, me ajuda, viu? É esse aqui. Olha lá, olha a história. Começa no 24, Mateus 17, capítulo 24. Quando entraram em Cafarnaum, chegaram-se a Pedro os que recebiam a didácrima, que era o dinheiro que você dava pro templo. Vale lembrar que você tá vivendo a situação deles era de um estado que era duplo. Você pagava imposto para Roma e pagava imposto pros judeus, tá? Naquela época, a religião e o Estado se misturavam demais. Então, era para o templo, mas era um imposto, certo? E disseram-lhe, vosso mestre não paga didácrima? Se Jesus não paga o imposto do templo? Ele respondeu-lhes, sim. Quando Pedro entrou em casa, Jesus o preveniu dizendo, que te parece, Simão? De quem recebem os reis da terra o tributo ou o censo? De seus filhos ou dos estranhos? Ele respondeu, dos estranhos. E disse-lhe Jesus, logo estão isentos os filhos. Todavia, para que não os escandalizemos, vai ao mar e lança o anzol. E o primeiro peixe que subir, toma-o e, abrindo-lhe a boca, achará dentro um estáter, uma moeda. Toma-o e dá-lhe por mim e por ti. E aí, Pedro joga e acha essa moeda. Porque esse milagre aparece em mais de um trecho, se eu não me engano. Ele acha essa moeda, ele paga o imposto, tá ligado? Isso aqui é o imposto dos judeus. E tem também uma passagem que é quando Jesus paga o imposto pra Roma. Que ele vai lá, pega a moeda no chão e fala, quem é que tá gravado nessa moeda? Você fala, César. Então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Com base nessas passagens, a Igreja Católica vai tratar sobre impostos no Catecismo da Igreja Católica na parte do 7º mandamento, que é o não roubarás. E é lícito para que o Estado cobre seus impostos. É lícito. Não é ilícito, não. O Estado pode cobrar impostos pelo bem comum. Então vamos pensar assim, um Estado virtuoso que faz o que tem que fazer, cobra seus fiéis o imposto e retorna isso em benefícios. É lícito, não é pecado cobrar impostos. Porém, na própria escritura, não vou lembrar a passagem agora, fala que se cobra imposto demais, o povo se rebela. E a própria escritura diz para o governante não cobrar imposto demais. Então entenda uma coisa, cobrar imposto é lícito, mas não é um valor absoluto. É lícito cobrar imposto, mas exige bom senso. E mais uma vez, a doutrina da igreja está de acordo com a ciência. Existe um estudo que se faz, agora eu vou lembrar o nome, chama linha de Darre. Se alguém me tiver no chat e me lembrar, saca, me fala o nome. Que ela vai dizendo que a arrecadação do Estado vai aumentando conforme vai aumentando a carga tributária. Só que chega um tempo, que é a linha de Darre, onde quanto mais o governo cobra imposto, menos o povo começa a pagar, saca? Então não é ad eterno, vai subir. Curva de Laffer. Obrigado, Lucas. Curva de Laffer. Caraca, tô dando aula de economia hoje, hein? Chama! A curva de Laffer, ela vai subindo e ela cai. É o que a Sagrada Escritura e a Igreja Católica está dizendo. É lícito cobrar imposto, mas se o imposto for exagerado, o povo se rebelará. Olha só, a religião e a ciência, mais uma vez, olha só, que coincidência, não? Olha lá, quase nunca acontece, olha. K2. Mateus 23:4. Porque atam fardos pesados e difíceis de levar e os põem sobre os ombros dos homens, mas aqueles mesmos não querem movê-lo com um dedo. Exatamente. O Mateus está citando a passagem de Mateus que fala o que eu acabei de falar. Perceberam aqui? Então, qual que é a moralidade a respeito dos impostos? É lícito que o governo cobre, e se o governo cobrar, é obrigatório que você pague. Até a página 2. Pois pode chegar um momento onde a carga tributária fique tão alta que não é que se torne lícito sonegar, se torna necessário para que você consiga comer. E é necessário que seja um motivo grave, entendeu? Então, nesse sentido, principalmente os pobres, né? A pessoa que recebe um salário mínimo e ainda tem uma carga tributária terrível sobre o que ele ganha. Os pobres são os que mais sofrem com o imposto no Brasil. Nesse caso, pode vir a ser o caso de ser necessário, entendeu? É claro que é aí que tá, né? Existem casos e casos, e aí a gente tem que ir pra casuística.
qual é o caso que seria lícito, qual é o caso que não seria lícito, né? Um cara que come e bebe fartamente, se ele não pagar o imposto, ele vai... Entendeu aqui? E aí eu não consigo responder caso a caso. Eu tô te explicando aqui no nível abstrato e a aplicação dessa regra vai de acordo com o bom senso do fiel. O fiel vai ter que analisar caso a caso, talvez consultar uma direção espiritual para saber o caso dele, entende? Então, existe uma situação onde é lícito? Existe. O fiel não precisa nem se confessar, inclusive. Mas quando que é lícito? Aí eu tenho que analisar caso a caso, e aí é necessário o acompanhamento do sacerdote. Aí eu não consigo responder aqui, porque aí a casuística vai ficar para cada um, e aí eu vou ficar a noite inteira respondendo, entende? Então, essa é a relação com o imposto dos cristãos. Nem tanto ao espeto, nem tanto à brasa, tá? É porque se você acha que o governo pode cobrar indiscriminadamente imposto até virar do avesso, aí você está indo para um contexto socialista, não comunista, socialista. Aprenda a diferença dos dois, tá? Antes de ficar chamando todo mundo de comunista, aprenda a diferença de socialismo e comunismo. No comunismo não tem imposto, porque tudo é do Estado. Então você não paga imposto se tudo já é dele, entendeu? No socialismo é que você tem altas cargas tributárias. Do outro lado, o governo não deveria nem existir. Isso é anarcocapitalismo, que é um fruto do liberalismo econômico. Também é pecado. Qual que é a fé católica? É lícito cobrar impostos. Até a página 2, entendeu? É necessário se cobrar impostos com parcimônia, com temperança, visando o bem comum, com caridade. E aí, se isso não acontece, aí percebe que o mundo é cinza, querido. Percebe que a coisa não é tão preto e branco. E você vai ter que botar essa cacholinha sua pra soltar fumaça, pra conseguir pensar o mundo ao seu redor. Não dá, meu querido. Você vai ter que pensar, você vai ter que, fumacinha saindo do cérebro. Entende? E o mundo é difícil. Bem-vindo à vida adulta! Bem-vindo à vida adulta! O mundo é difícil, cara. O mundo é complexo. Não é um negócio tão assim, é mito, lacrou, larga de ser besta. O mundo é muito mais difícil que isso. E você, como um bom católico, tem que ter a altura de pensar o mundo com a complexidade que ela tem. Sobe o seu sarrafo, filho, entende? Sobe o seu sarrafo. Você é católico, sobe o teu sarrafo. Põe lá em cima. O católico não tá acostumado com coisas medíocres, com coisas rasas, com coisas baixas, pequenas. Não. O católico é altivo, ele pensa lá em cima, ele sobe o sarrafo dele. Esse negócio de fla-flu na política não tá pro católico, porque o católico não gosta de pensar política de maneira tão pobre. Ele gosta de subir o nível, saca? Então, não se contente com pouco. Saca? Não se contente em ficar pensando em política de um ladinho ou de outro. Vou vestir minha aqui. Vou pegar minha bandeira com a estrela. Vou vestir minha camisa do Brasil. Não. Sobe o nível, tá ligado? Católico, sobe o nível, tá bom? E aí, se vocês quiserem estudar mais sobre isso, no sétimo mandamento, 2419 pra frente. 2419 até 2448. 2419 até 2448. Quer subir o nível? Vai ter que estudar. Entendeu? Não tem espaço pra gente que não estuda. Estude, meu. Estude. Se você pode e não estuda, você comete um pecado mortal. Sabia disso? Se você tem condições de saber a doutrina católica e não estuda, você está incorrendo em pecado. A tua ignorância, ela é culpável. Então não cometa esse erro, tá bom? Vamos lá.